Irmãos, a reunião do presidente, né? A reunião do presidente do Brasil com o Donald Trump, ela aconteceu, né? E segundo o que o governo brasileiro diz, não foi tocado no nome do ex-presidente, mas na entrevista, né? Você vê uma mensagem através dos gestos do presidente do Brasil, quando o presidente americano começa a falar bem do ex-presidente Bolsonaro. Então, você vê um incômodo, né? Quando o presidente americano começa a falar sobre o ex-presidente do Brasil. Então, tem muitas coisas acontecendo. E aí, o presidente do Brasil e Trump conversaram por quase 1 hora nesse domingo e indicaram que buscarão um acordo sobre o tarifaço. Aí a Bíblia diz, o presidente dos Estados, a matéria diz, né, dos Estados Unidos, Donald Trump elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a reunião de cerca de 45 minutos com o presidente Lula, na Malásia, neste domingo. O republicano, porém, se recusou a responder e não deu qualquer sinal sobre colocar a situação do aliado como um fator para a negociação do tarifaço imposto por Washington aos brasileiros. Eu sempre gostei dele e me sinto muito mal sobre o que ocorreu com ele. Eu sempre pensei que ele era um cara direito, mas ele tem passado por várias coisas, afirmou Donald Trump. Questionado por um repórter se colocaria benefícios a Bolsonaro como termos na negociação, o presidente respondeu que não seria da sua conta. Quando Trump começou a elogiar Bolsonaro, o presidente do Brasil sorriu. Ambos adotaram uma postura pragmática. O estadunidense afirmou que seria possível encaminhar a redução de algumas das tarifas já a partir desta primeira conversa. Acho que vamos acabar tendo um relacionamento muito bom, destacou o estadunidense. Lula disse que não há impasse grande o suficiente para os dois não resolverem suas divergências e que não há motivos para desavença com os Estados Unidos. O presidente pediu a suspensão das tarifas diante do início da negociação. Ficou acordado em uma reunião entre os ministros de Relações Exteriores Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio, já nesse domingo, que pode levar à suspensão ou redução das taxas para alguns setores. É uma grande honra estar com o presidente do Brasil, é um grande país, um grande e belo país. Eu acho que vamos conseguir fazer alguns acordos muito bons e que temos falado sobre e acho que vamos acabar tendo uma relação muito boa, adiantou Trump no encontro. O petista, no momento de descontração, apontou que a agenda de assuntos a serem discutidos era extensa e que trouxe os assuntos listados e escritos em inglês. Então, veja bem, irmãos, a gente vê que a minha visão sobre isso, ela vai muito além do que muita gente vê. Porque se não for feito nada concernente ao Bolsonaro, significa que nós estamos vivendo um grande teatro, né? Não é isso? Um grande teatro. Porque até então tudo que foi feito foi por causa de Alexandre de Moraes. Agora, nos bastidores, eu vi algumas pessoas dizendo que cabeças vão rolar, né? Que Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes estão na pauta
e que sem a cabeça deles não vai ter acordo, e que o Marco Rubio ele vai vir com tudo contra qualquer pressão comunista, fim de liberdade de expressão, tocar nas big techs. Então, existem coisas que estão na mesa que a gente percebe que são assuntos muito fortes, né? Se você não viu a hora que o Trump elogiou o presidente, é interessante a hora que você vai ver o desconforto do presidente do Brasil, e não foi um desconforto qualquer. Olha lá o vídeo. Olha lá, a hora que ele começa a falar bem, olha como é que vai ficar o presidente do Brasil. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. You know? Olha lá. I've always thought he was a straight shooter, but you know, he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? Olha aí. It's none of your business. Tipo assim, o que vocês estão fazendo? Que pergunta é essa? Porque você vê que o Trump pelo menos honrou ali, falou bem do Bolsonaro, e ele falou, fico muito triste por tudo que está acontecendo com ele, mas meio que no final da conversa parece que Trump deixa assim claro que Bolsonaro tem os problemas dele. Então, o que está vindo aí nas sombras diz que está havendo um acordo, e muitos estão dizendo que a cabeça do ministro Xandão vai rolar. E talvez também tenha sido isso a pressão para Carmen Lúcia e Gilmar Mendes pedirem a aposentadoria antecipada, para que haja, então, aí uma abertura de negociação com os Estados Unidos. Então, agora, parece que vai começar o acordo, vão tirar as taxas de alguns produtos, mas o Mauro Vieira e o Marco Rubio vão se encontrar novamente, e eu não acredito que eles vão tirar aí, o Marco Rubio vai ceder e não vai tirar o senhor Alexandre de Moraes. Então, a gente vê, irmãos, que ainda ontem, né, conversando com uma seguidora, ela falou que não suporta, ela falou, não suporto ouvir o nome, não suporto ver mais internet, televisão, porque eu não suporto mais ver essas pessoas. Então, a gente vê claramente um desconforto, porque é muita injustiça, né, irmãos? Eu não sei como é que vocês estão sentindo, né? A gente vê aí a CPI do INSS está dando em nada. A gente está vendo que a mídia, por exemplo, o presidente do Brasil falou que os traficantes são vítimas dos usuários. O presidente da Colômbia disse que os narcotraficantes que carregam os barcos e levam pelos rios que estão sendo destruídos pelos Estados Unidos, que os americanos estão destruindo, matando pessoas pobres, que por não ter dinheiro são obrigadas a plantar e carregar drogas. A gente vê também, né, que tudo, por exemplo, o presidente do Brasil falou isso, eu vi que foi feito um acampamento de guerra em toda a mídia. Toda a mídia se programou para defender o presidente daquela fala insuportável. Insuportável. E aí você vê, o irmão do presidente foi blindado de falar na CPI, as redes sociais foram obrigadas a tirar todos os vídeos e imagens que colocam o irmão do presidente do Brasil ligado ao rombo do INSS.
Nós estamos aí vendo que o correio quebrou, nós estamos vendo que agora tem uma ameaça manda para mim, irmão Milson, uma ameaça de aposentados deixarem de receber nos próximos dias. Nós estamos vendo que o Pix está sendo monitorado, aquilo que foi sepultado lá no começo do ano, por causa do vídeo do Nicolas Ferreira, voltou para a mesa com tudo. No começo do ano era fiscalização e movimentação até R$5.000, só que agora voltou com fiscalização acima de R$2.000. Então, veja a quantidade de injustiça. Pessoas, profissionais liberais, qualquer pessoa que movimentar até R$5.000, irmão, não é receber 5.000. Se você receber 2.500 e gastar 2.500, você vai ser monitorado pela Receita Federal. Então, irmãos, veja que a gente está dentro de um movimento maligno mesmo. Sabe o que é maligno? É muito maligno, é muita injustiça, é muita coisa que está acontecendo. E você vê que a mídia, ela filtra e censura tudo que vai contra esse governo. E os canais de direita que falam, eles separaram só para o público de direita. Eu vi um vídeo meu, tem uma vereadora do Rio de Janeiro que compartilhou um vídeo meu sendo fake news. Eu recebi essa semana. E aí eu fui ver os comentários. É aquele vídeo que eu estou falando sobre a China comprando universidades federais, universidades privadas. E ela falou que é fake news. Mas tem várias matérias falando da influência da China na compra e também investindo nas universidades federais. Mas eu fui ver os comentários, está todo mundo de acordo. Quer dizer, o que eu percebo é o seguinte, irmãos, o povo de direita está fechado no mundo de direita e o povo de esquerda está fechado no mundo de esquerda. Então, o povo de esquerda não tem a informação que a direita tem e o povo de direita não tem a informação que a esquerda tem. E isso é alimentar a direita e a esquerda com as suas informações para polarizar. Para polarizar. Por quê? A mídia, ela meio que se faz de neutra, mas defendendo a esquerda. E as redes sociais, cada um está fechado na sua bolha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O povo de esquerda não sabe o que direita vê e o povo de direita não sabe o que de esquerda vê. E eles acham que fazendo o vídeo, viralizando o vídeo, as pessoas estão sendo alcançadas. É doidice. É um ou outro vídeo que vai vazar dessa bolha. Mas é cada um no seu mundinho e sendo alimentado para ser polarizado. Então, nós estamos vivendo na era da injustiça, muita injustiça está acontecendo. É muita injustiça mesmo que está acontecendo, né? E a gente precisa, irmãos, estar alerta. A gente precisa estar alerta. A gente não pode fechar os olhos, né? E quando a gente fala, tem gente que fica brava, que quando a gente fala, né, que não existe esquerda e direita e são braços, a prova disso está aí, irmãos. A prova disso está aí, não existe esquerda e direita. Você está vendo um presidente de direita abraçando um presidente de esquerda, dizendo que a conversa foi boa, a negociação foi boa, e aí o povo acha que eles são inimigos. Como disse o Daciolo, vocês acham que todos os candidatos aqui são inimigos? Mas por trás, eles tomam café junto, eles dão gargalhada junto, e quem sofre sempre paga o pato de tudo isso é o povo. É o povo.
É isso mesmo, Moisés. Olha lá, o irmão Moisés está dizendo, claro, porque o algoritmo só oferece conteúdo relacionado ao que você olha. Então, o povo está sendo totalmente... O povo está sendo totalmente... Então, o povo forma uma opinião baseada no que eles ouvem dentro das suas bolhas. E aí a prova que não existe esquerda e direita aí, irmãos, não era para o Donald Trump humilhar o Lula como ele fez com o Erdogan da Turquia, falando que houve corrupção nas eleições. Não era para Donald Trump humilhar o Lula como ele humilhou o presidente da África do Sul. Por quê? Porque não há interesse no governo americano, nas terras da África do Sul, não há interesse do governo americano na Turquia. Mas por que ele não humilhou o presidente do Brasil? Porque ele quer o petróleo, porque ele quer grafeno, porque ele quer nióbio, porque ele quer água potável, porque ele quer energia. Então, veja que você vai ver claramente que o governo brasileiro vai dar tudo que os Estados Unidos quer, porque não quer interferência. E daí você vai ver, tem alguém mandando nesse jogo. Lembra que essa reunião só foi possível, presta atenção, esta reunião só foi possível porque quem intermediou ela foi a JBS, os donos da JBS. Qual é o nome deles, irmão Miro, dos irmãos lá? Joesley Batista, né? Os irmãos Batista. Aí, veja, o governo brasileiro colocou, e eu achei incrível isso, sigilo de 5 anos sobre todos os telegramas da JBS ao governo americano. Por que eles pediram sigilo? Por que o presidente, o Hugo Mota, porque o Alcolumbre botou sigilo de 100 anos sobre os gabinetes que o careca do INSS visitava. Então, veja, eles se protegem, políticos se protegem. E enquanto o povo está se degladiando, os políticos estão dando gargalhada da cara do povo. Porque, na verdade, eu esperava um posicionamento de Donald Trump totalmente enérgico, mas simplesmente ele está jogando o jogo do sistema porque ele quer sugar as riquezas do Brasil, como sempre fizeram. E aí a matéria que o irmão Miros colocou, olha só, Lula diz que reunião com Trump foi ótima, abriu negociações imediatas do tarifaço às sanções. Então, vamos lá. O presidente do Brasil se reuniu com o presidente dos Estados Unidos. Em postagem no Twitter, o presidente disse que foi ótimo, acrescentou que as negociações continuem imediatamente para buscar soluções para a tarifa de 50% às importações brasileiras e também para as sanções contra autoridades impostas por Trump, citando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil. Foi o primeiro encontro formal entre os dois, que mantinham relações distantes. O início do governo Trump, a situação se agravou em julho, quando Washington anunciou tarifa contra o Brasil, mas o diálogo melhorou a partir de setembro, quando ambos tiveram breve contato durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, o que abriu as negociações para o encontro bilateral. Nas primeiras declarações após o encontro, o chanceler brasileiro Mauro Vieira detalhou que as conversas continuam ainda neste domingo entre as duas equipes para uma possível suspensão da tarifa de 50%. No entanto, houve apenas uma ligação entre ele e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamison Greer, em que foi marcada uma reunião de negociações a partir das 8 horas, segunda-feira, no horário da Malásia, 19 horas de domingo, no horário de Brasília. Os dois presidentes tiveram uma conversa muito descontraída, alegre,
disse Vieira à jornalista. O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política do presidente Lula, já tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e tendo se recuperado, provado sua inocência e voltado a apresentar e vitoriosamente conquistado seu 3º mandato, seguiu Vieira. Olha a fala de Trump por o Lula. Se isso for verdade, o chanceler afirmou ainda esperar que em um pouco de tempo agora, em algumas semanas, conclua uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores e da atual tributação americana no Brasil. Numa rápida conversa com jornalistas antes do início da reunião, Trump disse ser uma honra estar como presidente do Brasil. Acredito que seremos capazes de fazer ótimos acordos para os 2 países, disse ele. Já Lula disse nessa conversa prévia que havia prometido boa notícia após a reunião. O Brasil tem todo o interesse de ser uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Não há nenhuma razão para que qualquer desavença entre os 2 países, disse ele. Na hora em que os 2 presidentes se sentaram, a cada um colocando o seu ponto de vista e tal. Tá aí, irmãos, olha lá, dando risada os 2, da cara do Brasil. E aí muita gente vai dizer, mas pastor, não é importante. Não é importante tudo isso acontecer. É importante porque se baixar as taxas, pode salvar alguns setores, mas a direita também já fez uma nota aqui. Olha só a nota da direita. Ó, oposição critica governo e imprensa após encontro entre Lula e Trump. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Coronel Crisóstomo foram alguns dos parlamentares da oposição que criticaram o encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião realizada neste domingo na Malásia teve como principal pauta as tarifas econômicas impostas ao Brasil. Eduardo Bolsonaro desaprovou o fato de Lula ter abandonado a situação da Venezuela durante o encontro com Trump, a quem chamou de principal nome da economia mundial. Então, segundo o MRE, não falaram de Bolsonaro. Lula explicou a justiça de sancionar Lula explicou a injustiça de sancionar Moraes. Trump curtiu Lula ter se posto como mediador para o assunto do narco-ditador Maduro. Nos poucos minutos, com 0,1 da economia mundial, trataram de Venezuela. Desde agosto, os Estados Unidos realizam uma operação militar, de acordo com o governo americano, a presença militar dos navios e submarinos visa conter o tráfico de drogas provenientes da Venezuela, o qual o ditador Maduro é acusado de liderar. Parlamentares criticam a cobertura de encontro. Carlos Bolsonaro também se manifestou criticando a postura da imprensa. Deve ser a 3ª reunião e os caras que atacam diariamente Trump se fazem de idiotas para enganar outros idiotas. Para a organização ficar como é positivo, o plano de dominação segue em pleno vapor. Ao compartilhar um vídeo que Trump lamenta que o ex-presidente Bolsonaro tenha enfrentado, o coronel Crisóstomo atacou a imprensa militante. A imprensa ontem correu para dizer que Bolsonaro era página virada para Trump. A imprensa militante é um câncer. Toma aí, imprensa, a página virada. Bolsonaro virou pauta da reunião. Irmãos, eu vou dizer assim, parece que, como eles estavam sorrindo, a reunião não foi pesada, tá? Não acredito que Bolsonaro foi colocado na pauta. Não acredito que Alexandre de Moraes saiu da pauta, porque o Marco Rubio
ele é filho de imigrante cubano e ele tem ódio de comunista. Então, eles não vão aliviar para o que está acontecendo no judiciário contra a questão das big techs, porque as big techs pertencem aos americanos. Então, eu acredito que pelo presidente americano não ter exposto o presidente do Brasil, e veja, irmãos, o cabeça do Foro de São Paulo, quem é o cabeça do Foro de São Paulo? Tem um vídeo dele falando aí, que é ele que fez a reunião com a esquerda latino-americana. É o presidente do Brasil. Aí existe financiamento do Brasil em campanhas e presidentes de esquerda, enquanto a esquerda estava no poder do Brasil. E houve agora, né, o vazamento do financiamento da esquerda na campanha do presidente do Brasil aqui. Então, veja, se não houve exposição, se o presidente americano não expôs, não colocou o governo do Brasil no seu devido lugar, se o ex-presidente não foi tratado com o devido valor que deveria ser tratado, isso só comprova, na minha visão, não sei como é que vocês veem isso, que esquerda e direita são tudo farinha do mesmo saco. E se verdadeiramente o que o Mauro Vieira falou, que Trump elogiou, olha só, que Trump elogiou a trajetória política do Lula e que ele se reelegeu e provou a sua inocência, que eu não acredito que Trump falou isso, mas se ele falou isso, aí você vê o grande caos que nós estamos vivendo, o grande teatro. E aí, irmãos, a gente vê que essa polarização, né, esquerda, direita, esquerda, e enquanto o povo está aí se degladiando, a gente está com um inocente preso em casa, que está sendo esquecida já. O governo brasileiro disse que Trump nem citou o nome do JB na reunião, tá? Nem citou. A gente está com um homem inocente na prisão, a gente está com um monte de gente preso na Papuda. Que é assustador também. Ninguém toca mais no assunto de anistia. Alguém está vendo aí? Eu não estou vendo o valor devido à pauta da anistia como deveria estar. Eu não estou vendo. Eu não sei se vocês estão vendo essa pauta da anistia. Não está. Não está. Irmãos,